Tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar de um assunto que eu sou apaixonada. Sou apaixonada. Em primeiro lugar, a gente vai pedir mais orientação para os nossos mentores, para os nossos guias, para que eu gosto de falar de uma forma mais para que a gente saiba entender quando eles estiverem chamando a gente, né? Porque muitas vezes a gente se finge de surdo, não ouve, acha que é coisa da cabeça. Ó, Coelho, esse assunto eu gosto. É isso aí. E o Coelho tem coisas para falar também sobre, né? Sobre os sinais, né? Porque a gente, às vezes, tanto que o título da nossa aula é Guiados pelo Invisível, quando a espiritualidade muda a nossa rota. Isso é muito mais do que uma aula, gente. Eu falo que se a gente está aqui é porque em algum momento, nada por acaso, em algum momento vocês já sentiram que de alguma forma foram tirados da rota. A rota que vocês achavam que era a rota certa, correta, né? Então é sim um chamado. Eu sempre falo que quando às vezes você vê um filme, não é por acaso, porque alguma coisa você tinha que aprender ali. Às vezes você ouve uma música, não é por acaso também, porque o acaso não existe, né? Então hoje nós vamos falar sobre esses sinais, aqueles momentos assim que tudo parece dar errado, mas depois você entende que foi um livramento. Nós vamos ouvir, aprender, na verdade, a ouvir esses sinais e interpretar esses sinais. Que eu acho que eu sempre falo, né, que desde as minhas tiragens, o meu atendimento, o TAC, tudo que eu faço, eu não passo a informação para ninguém e deixo que a pessoa se vire como fazer. Eu ajudo na interpretação e ajudo a melhorar, porque eu penso assim, lá atrás, quando eu comecei a estudar sobre espiritualidade, eu ia por minha conta, né? Eu procurava os vídeos que eu achava que seria interessante e assim eu ia. Se tivesse alguém me mostrando o caminho, faz isso aqui, vai por esse caminho, seria muito mais rápido, muito mais fácil, né? E então eu não gosto, não é que eu não gosto, mas eu prefiro, além de dar o conteúdo para vocês, ajudar com que vocês entendam e absorvam esse conteúdo de verdade. Senão não adianta, né? É mais um conteúdo que você coloca na gaveta e enfia lá e pronto. Pronto e acabou, né? Eu só quero saber, quero que vocês falem para mim se o som tá legal aí, se vocês estão ouvindo de boa. Podem colocar no chat. Ou faz um joinha assim. Estão me ouvindo? Ótimo. Cleonice também, Jaciara. A Janete estava aí. A Janete não está aí? Acho que ela saiu. Vou pegar a Janete depois. Então tá. Gente, vamos começar então ao que interessa, né? Para a gente não ficar perdendo tempo. O invisível que nos guia existe, né? Como eu já falei na outra aula, não sei se todos que estão aqui estavam na outra aula. Eu falei na outra aula que nós somos a Trindade Santa. Lá na Bíblia já fala sobre o trio, né? O triuno, o trio virado, o trio, a Trindade Santa. Nós somos mente, corpo e espírito, né? A Trindade lá da Bíblia é Pai, Filho, Espírito Santo. Nós estamos aqui porque nós também somos essa Trindade, tá? Quantas vezes, e é justamente esse invisível que está nos guiando, que é o espírito. Nós somos mente e corpo, que é isso que a gente sabe que tem, é a mente, aquilo que, como a gente pensa. O corpo a gente está vendo, é essa matéria, esse físico aqui que a gente está enxergando. E o espírito, onde é que está? Ele é invisível, mas é justamente o invisível que está nos guiando, tá bom? Quantas vezes você já se atrasou, por exemplo, perdeu um ônibus, cancelou um encontro de última hora, depois descobriu que alguma coisa muito grave aconteceu exatamente onde você estaria naquele momento? Tenho certeza que já aconteceu com vocês. Sabe aquelas relações, relacionamento amoroso, ou mesmo um amigo, uma amiga que você tem, terminou, né? Acabou com aquele relacionamento, ou você nunca mais viu aquela pessoa.
Aí você acha que é o fim, né? Aí você sofre. Só depois você percebe que aquilo era o começo da sua liberdade. Porque a espiritualidade, essa parte não física que nós temos, essa parte invisível que nós temos, muitas vezes nos salva em silêncio. Vocês sabiam disso? E é justo sobre isso que hoje nós vamos conversar. Eu vou ajudar vocês a entender como confiar nessa rota, como interpretar esses sinais e como alinhar a nossa vida com esse plano superior, alinhar a nossa vida com esse plano invisível, mas que existe. Como eu sempre falo, energia, o espiritual, a gente não enxerga, mas a gente sente. Tá? Então, o primeiro passo aqui da nossa conversa é os caminhos que não são nossos. A mente, a nossa mente, chama de azar quando acontece alguma coisa, né? Mas a nossa alma chama de proteção. Quando alguma coisa trava, atrasa, cai, enfim, tanta coisa que pode acontecer, pode ser sim a espiritualidade te tirando de onde você não deveria estar. Os exemplos, né, como eu já falei lá, já ouvi dizer, já vi em televisão, já vi gente falando, nunca aconteceu comigo, mas já ouvi muitas pessoas falando que perderam um voo e depois descobriu que, sei lá, aconteceu um acidente. Se uma pessoa foi dispensada do trabalho e depois de alguns dias, ficou desempregada, ficou triste, ficou mal, achou que, nossa, era o fim. Passaram uns dias, encontra um emprego melhor, um propósito mais alinhado com aquilo que quer, né? Um namoro, por exemplo, que termina. Aí, depois de um tempo, você entende que, depois que você percebe que aquele relacionamento era um relacionamento abusivo, ou te limitava de alguma coisa, né? Então, nem tudo que trava é um atraso na sua vida. Às vezes é um livramento espiritual, sim, que está disfarçado de caos, entende? Depois eu vou dar um tempinho para vocês falarem também, porque eu acho muito importante quando vocês dão os seus depoimentos, que isso ajuda o outro, né? Faz com que o outro ouça e, às vezes, toma até coragem de falar também. O segundo passo aqui da nossa conversa é o plano que a sua alma escolheu. Esse é um assunto que eu amo, ele colocou lá no começo, né? É um assunto que eu gosto, mas quando a gente fala sobre reencarnação, não vou entrar nesse assunto, né? Mas eu quero que vocês entendam, se vocês estão aqui é porque vocês acreditam nisso. Antes da gente nascer, a nossa alma já escolheu uma missão. Já tem um mapa, um caminho. É claro que muitas coisas vão acontecer naquele meio do caminho, mas algumas rotas vão ser modificadas naquele meio do caminho. Mas a nossa alma, ela já vem com um propósito de fazer com que, de usar essa vida temporariamente humana para evoluir, né? Para que evolua espiritualmente, emocionalmente, que cure feridas de vidas passadas, enfim. Algumas experiências, quero que vocês entendam assim, que algumas experiências elas já foram combinadas espiritualmente para nos ensinar, expandir, curar antes mesmo da gente nascer. Mas é claro que nós temos livre-arbítrio, né? Então, quando nós insistimos em alguma coisa que não está no plano da alma, vamos falar dessa forma para vocês entenderem, que não está naquele plano, naquele mapa, naquele roteiro, tudo trava. Aí as coisas param de fluir. Gente, preste atenção, eu quero perguntar uma coisinha para vocês agora, eu quero que vocês, até de preferência que fechem o olho para ouvir o que eu vou dizer, para que vocês percebam o que eu vou falar, tentem responder aí na sua cabeça, mentalmente mesmo, responder para você mesmo. Você sente que está insistindo em alguma coisa que o universo ou que a sua alma, que o todo já insistiu, já pediu para você soltar? Não é para responder para mim, é para responder para você. Vou falar mais uma vez. Você sente que está insistindo
em algo que já era para você ter soltado. E o cachorro latindo. Ok, era só para você pensar aí na tua cabecinha mesmo, tá? E o terceiro passo da nossa conversa aqui é como os sinais chegam até nós. A espiritualidade fala com a gente o tempo todo. O tempo todo. Acredite você ou não. Existem sinais espirituais, são vários. Eu até vou falar de alguns aqui. Alguns eu acho que vocês vão pensar assim, meu Deus, eu não acredito que isso também é um sinal. É. Horas repetidas a gente já falou várias vezes, né? Sempre que a gente faz alguma aula, alguma conversa, alguma interação, eu sempre posto, falo sobre as horas repetidas. 11h11, 22h22, né? É um sinal, sim, espiritual. Outra coisa que isso vocês, eu acredito que vocês sabem, são aqueles arrepios. Sabe assim, um calafrio que vem do nada? Você tá de boa, daqui a pouco aquele arrepio. Sonhos, gente, sonhos. Tem alguns sonhos que são mensagens muito claras. Muito claras. Intuição. A intuição às vezes avisa, né? Você está pegando um caminho, uma estrada, daí a intuição te avisa, não vai por aí. Aí você pensa assim, ai, coisa da minha cabeça, eu vou sim por aqui. Por quê? É justamente sobre isso que nós vamos falar mais para frente. Como entender esses sinais e o que fazer quando você escuta esse sinal. Não é em vão, não é à toa, não vem do nada, tá? Então, esse sinal que você... Gente, alguém me avisa aí se tá muito, se o cachorro latindo tá atrapalhando muito. Coloquem aí para mim. Porque aqui para mim tá bem chato o latido do cachorro, mas se para vocês tá de boa, mas dá para ouvir, né? Ai, eu sei, tem horas que eles estão atacados, mas tudo bem, vamos continuar. Depois eu tento editar e tirar, mas se eu não conseguir, vai ficar com o som do cachorro latindo mesmo. Então, essa intuição que avisa, né? Não vai por aí. Gente, aconteceu demais comigo. Só que antes, hoje em dia eu até ouço, né? Antigamente eu não ouvia. Até poucos dias atrás era para eu ter feito uma coisa, daí não fiz. Depois cheguei lá, falei assim, sabia. Teve um dia que o Coelho me convidou para ver lá, para ir lá no lugar que eles tocam no domingo. Aí, não sei, do nada, eu falei, quero ir, não tô afim. Daí ele falou, vamos, até ficou meio bravo, assim, meio chateado. Eu falei, não sei, não tô afim de ir, não vou. Ok. Depois, ele chegou lá, ele me ligou e falou assim, tem uma pessoa aqui, não sei o que, falou assim, enfim, eu entendi que não era para eu ter ido. Eu entendi que naquele momento era para eu ter ficado em casa. Outra vez também ele me convidou para ir, eu falei, não quero ir, não vou, hoje eu não tô afim. Aí ele, mas por quê? Eu falei, não sei, só não quero. Aí uma amiga minha me ligou que ela estava precisando muito, muito, muito da minha ajuda e precisava que eu tirasse as cartas para ela. Daí eu estava em casa e no domingo eu não atendo, né? Eu falei, então agora eu entendi por que era para eu ter ficado em casa. Vocês entendem? Então, às vezes, você não sabe por quê, mas a gente precisa ouvir esse momento, essa intuição. Pessoas que às vezes aparecem na nossa vida com aquela mensagem que você precisava ouvir. Você não sabe de onde surgiu aquela pessoa. Ou aquele vídeo que você está lá rolando a sua rede social, que a pouco aparece. Você não sabe de onde surgiu. Como que pode? Veio falar de encontro àquilo que eu precisava. É a espiritualidade, gente. Não é o acaso, porque o acaso não existe. Outra coisa, isso aí tem uma história também muito interessante, mas eu não vou nem falar, senão a gente vai atrasar muito aqui, e tem muita coisa para eu falar. Aparelhos eletrônicos, quando começam a falhar num determinado momento. Já aconteceu com vocês?
alguma coisa, gente. Alguma coisa ia passar que não era para você ver, alguma coisa que não ia te fazer bem. A televisão sai do ar. Hoje em dia não acontece muito isso, né? Mas isso é muito forte. Certas coisas que a gente não imagina. Alguns animais que aparecem e ficam fazendo de forma incomum. Eu sempre falo de passarinho, porque o passarinho, é que onde eu moro é uma chácara, né? Então tem muito passarinho. Às vezes eu estou sentada tranquilamente ali, sem fazer nada. Daqui a pouco aparece um passarinho e começa a olhar para mim, como se estivesse me olhando, como se estivesse interagindo comigo. Aí eu fico olhando e falo, tem alguma coisa, esse passarinho está aqui, não é à toa. Borboleta, ou sei lá, algum outro animal que você, ou mesmo os teus bichinhos da tua casa que olham para você de uma forma diferente. Parece que eu estou falando, mas isso é tão normal. Sim, é normal. Eu falei para vocês, a espiritualidade fala com a gente o tempo inteiro. É que a gente não está preparado para ouvir, não está aberto para ouvir. Mudanças de humor, ou, por exemplo, quando você entra em algum ambiente e você não se sente bem, eu já falei isso também, alguma coisa ali que não está combinando com a sua energia, que não está ressoando com a sua energia, é a tua espiritualidade saindo aí um pouco da rota que estava, tá? Então, se você sente, é porque a sua alma já sabe alguma coisa. Sobre isso, gente, eu quero que vocês fiquem bem entendido aqui, que isso não é coisa de... tem gente que acredita nessas coisas, mas eu não acredito. Não, isso é científico. A neurociência chama isso de pressentimento somático, porque existem estudos sobre cognição que mostram que o nosso cérebro capta informações e envia sinais antes da razão processar. Então, assim, não é só espiritualidade que eu estou falando. Hoje em dia, eu sempre falo que hoje em dia, né, mais do que nunca, a espiritualidade está mais unida, né, com a ciência do que nunca. Isso é interessante entenderem quando eu falo sobre isso, tá? O quarto passo é quando você ignora esses sinais. É aquilo que eu coloquei hoje lá acho que foi no story, né? Eu tomando café, aí a mesa assim, daqui a pouco eu olhei, não sei porquê, a própria toalha escapou um fio e fez um símbolo do infinito. Aquilo para mim foi muito significativo, porque eu estava pensando em coisas lá sobre o meu trabalho, o nome do meu canal é Infinitamente, aí eu pensando sobre aquilo e do nada aquele símbolo do infinito na minha frente. Vocês acham que foi o acaso? Não foi, né? E eu pensando, o que eu faço? Será que eu mudo? Porque eu tinha colocado o meu nome só, tirei o Infinitamente. Eu falei, gente, eu fiquei tão emocionada quando eu vi aquilo. Eu falei, obrigada. Eu precisava saber o que eu faço. Se eu troco, se eu continuo com esse nome ou não. E aparece o símbolo do infinito na minha cara, assim. Vocês estão entendendo? Então, não é o acaso. O que acontece quando a gente insiste? Lembra da perguntinha que eu fiz para vocês? O que acontece quando a gente insiste naquilo que já deveria ter sido deixado para trás? Você começa a sentir ansiedade sem motivo. Parece que você começa a sentir um cansaço que não passa. Insônia faz parte disso também. Confusão mental faz parte disso também. A vida vira uma repetição de padrões, como se você estivesse andando em círculo. Sabiam disso? Tudo por quê? Porque você não está ouvindo uma voz silenciosa, que eu gosto de falar assim, que é uma voz silenciosa, mas que está falando com você sim. Tá? Por exemplo, vou dar alguns exemplos aqui, quero que vocês também vão... Tudo isso que eu estou falando, eu quero que você vá analisando e vendo se está caindo alguma ficha aí na cabecinha de vocês, tá? Continuar no relacionamento que você sabe que não te faz bem, não tá te fazendo bem, mas você tem ou medo da solidão, ou... Deixa eu só ver aqui quem que tá na chamada. Helena.
Você pode ter medo de ficar sozinho. Aí você continua naquele relacionamento só por isso, né? Ou você permanece no emprego, aquele emprego te adoece, você detesta aquele emprego, mas você morre de medo de ficar desempregado. Aí como que você vai sair daquele emprego se você só tem aquele? Meu Deus, eu não posso sair, mas aquele emprego te faz mal, você não consegue dormir, você está estressado, você está cheio de problema, mas você continua lá. Então, nesse sentido que eu falei para vocês lá sobre aquela pergunta, é algo que você tem medo de mudar. Se você está sentindo que aquilo não está cabendo mais você, é porque a sua espiritualidade está te mandando, está te avisando, sai, eu vou estar com você. Só que a gente não confia no invisível. Nós não temos o hábito, nós não fomos criados com o hábito de dar um passo se você não estiver enxergando o chão. É claro, nós não temos esse hábito. Porque a gente não está enxergando que vai dar certo. Então, opa, se eu não estou vendo, então não é real, né? A gente não tem isso. E eu falo para vocês que eu também era assim, gente. Durante muito tempo na minha vida, eu era muito metódica, assim, eu era, sabe, aquela pessoa que, não, eu não faço nada por intuição, tá doido? Intuição é ruim. Eu era assim, intuição é para doido. Aí hoje eu entendo que quando eu ouço a minha intuição, é porque aquilo ali não é para eu fazer, mas ali na frente tem algo melhor para mim. Então a espiritualidade avisa, mas se você não tá quieto para escutar, às vezes a vida te empurra, te dá um empurrão, te joga né, com a cara na lama para você enxergar. Tá? Mas agora nós vamos falar sobre o quinto passo, que é como ouvir com clareza. Eu acho que de tudo isso que a gente está falando aqui, essa é uma das partes mais importantes, assim. Como ouvir? Como eu falei, ela conversa, a espiritualidade, a tua alma, o nome que você quiser dar, conversa com você o tempo todo. Mas a gente não ouve, por quê? Porque a maioria das pessoas vive no volume máximo, sabe? A mente acelerada, com medo, preocupação, com julgamento, cobrança, expectativa. Tudo isso, para ouvir os sinais, não adianta, não vai chegar para você. Porque algo, como que eu falo? Para você, primeiro você precisa silenciar o barulho da sua mente. Se você não tiver em silêncio, se você não tiver com calma, com relacionamento com a sua alma, você não vai ouvir os sinais, você vai achar só que é coincidência. É isso que atrapalha a sua escuta espiritual. Estresse. Estresse constante, sabe? Aquele estresse, assim, tudo você tá nervoso, tudo você tá preocupado, tudo você tá achando que pode acontecer um problema. Isso é a falta de presença no momento agora, sabe? Quando sua mente ou tá lá no futuro, ou tá lá no passado. Se você tem muita preocupação, você tem uma ansiedade com o que pode acontecer. Mas você tá pensando em algo que não aconteceu ainda. Então você tá se antecipando. Isso é barulho, isso é ruído na tua mente. Julgar essa intuição como bobeira. Quando você julga essa intuição como bobeira, gente, como eu fazia antes. Ou se você é uma pessoa muito controladora, você tem apego ao controle, sabe? Você quer que tudo faça sentido. As pessoas têm um problema muito sério de querer que tudo faça sentido. A intuição não vem para fazer sentido para nada. Ela vem para nos guiar para aquilo que a gente precisa fazer. Tá? E é isso. Não tem segredo. Não tem segredo nisso aqui. Por exemplo, sentir que não deve ir para um lugar, como eu falei lá no começo, e mesmo assim, aí você sentiu a sua intuição, como eu falei para vocês, se eu tivesse ido naquelas vezes, né, que eu falei para vocês lá no comecinho, que eu senti que não era para eu ir naquele lugar.
Algumas vezes eu tinha ouvido minha intuição, eu tinha sentido alguma coisa, mas eu não ouvi minha intuição, sempre deu ruim. Mas nessas 2 vezes, por exemplo, que eu falei para vocês, se eu tivesse ido, mesmo assim, algo desconfortável ia acontecer lá para mim. Ou da outra vez, eu não ia poder ajudar essa pessoa que precisava muito da minha ajuda. Vocês estão entendendo? Então a gente não precisa pensar, mas não faz sentido. Não é para fazer sentido, é só para confiar. Simples, é só para confiar. Por exemplo, também outra coisa, quando você acorda com uma sensação estranha, aí quando você já tem um relacionamento mais próximo com a sua espiritualidade, você vai conseguir entender o que é. Mas quando você não tem, você acorda com uma sensação estranha, mas daí você não sabe o que fazer para anular aquilo, aí alguma coisa ruim acontece. Isso também eu tenho certeza que já aconteceu com vocês. Ou com alguém da família. Depois eu quero que quem quiser comentar, depois eu vou abrir um espaço para vocês falarem, tá, gente? Porque, nossa, isso acontece muito, sabe? Você acorda com uma sensação, ou então você passa por algum lugar, vem alguma coisa na tua cabeça, você fica meio assim, ué, que coisa estranha. Aí depende muito se você tem essa relação próxima com a tua alma ou não. Porque quando você tem, você consegue anular. Quando você não tem, aí você simplesmente sentiu, mas você não vai saber o que é para fazer. Você sentiu um sinal, ouviu um sinal, mas você não sabe o que é para fazer. Né? Deixa eu só avisar ali que o pessoal tá fazendo barulho aqui. Tá muito barulho. Aí já viu, né? Tem que avisar que eu tô aqui com vocês. Tá bom, então vamos lá. Para a gente começar, a primeira coisa que eu vou ensinar aqui, depois a gente vai falar mais sobre isso, mas a primeira coisinha aqui que eu quero falar para vocês, como começar a escutar com clareza. Meu Deus. Primeira coisa para você ouvir, quando você tá com essa intuição, mas você não sabe por quê, o que será que aconteceu? Eu sempre ensino para os meus alunos assim: primeira coisa que você faz é respira umas 3 vezes, uma respiração muito profunda. Sabe aquela respiração assim que você conta 6, segura 2 e solta em 6? Bem profunda. Ó, façam comigo só para a gente treinar. Respira em 6. 1, 2. Vai puxando e contando mentalmente. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aí segura. 1, 2. E solta em 6 de novo. Se você faz essa respiração pelo menos 3 vezes, tua cabeça já sai de qualquer lugar que ela estiver. Ela vem para aqui, para o momento presente. É o primeiro passo. Eu sempre falo, gente, tá meio assim, tá com mal-estar, tá, o que eu faço? Não sei, tô sentindo alguma coisa. Respira. Umas 3 vezes, bem profundamente. Você tenta esvaziar a tua mente, aquele ruído, sabe aquele barulho, pensando, meu Deus, minha pia tá cheia de louça, nossa, tenho roupa para estender, nossa, hoje o trabalho vai estar uma caca, meu Deus, o meu chefe não sei o quê, nossa, tenho que pagar um boleto. Sabe aqueles milhões de pensamentos que a gente tem? Quando você está fazendo essa respiração profunda, você já está fazendo com que a sua mente se acalme. Aí você coloca a mão no peito e pergunta. Faz essa pergunta mentalmente, ou até fala. Essa decisão vem da minha intuição ou está vindo do medo? Faz essa pergunta. A intuição, ela é calma, ela é limpa, ela é objetiva. O medo é barulhento, o medo é urgente, sabe? Então você consegue diferenciar a intuição do medo quando você se acalma e respira. Ok? Vamos lá, então.
Outra coisa também que eu acho que eu já falei na outra vez que a gente conversou, sobre você anotar essas sensações, sabe? Anotar as sensações que você tem, anote os seus sonhos, palavras diferentes que surgem na tua cabeça. Depois de um tempo, as peças vão se encaixando, daí você entende. Olha só, por isso que lá faz uma semana eu sonhei com isso, isso e isso. Meu Deus. Só que 10 vezes você não lembra mais que você sonhou com aquilo, né? Aí quando você anota, isso fica mais fácil. Então, depois de um tempo, esses padrões, essas peças desse quebra-cabeça vão se encaixando. Aí você percebe, mas não é que é verdade? Então foi por isso que aquele dia eu ia fazer tal coisa e acabei não fazendo porque não sei o quê. Vocês entendem o que eu quero dizer? Anotar faz muito bem para você relembrar depois. Aí você vai tendo confiança nessa sua intuição. Porque isso é o início, gente. É o início para que vocês entendam que a espiritualidade, sim, fala com a gente o tempo todo. Mas no começo, quando você está abrindo as portas para essa espiritualidade começar a falar com você, você meio que trava, meio que você não confia muito. Depois de um tempo, cada vez mais você vai confiando e vai te tirando de cada enrascada. Gente, hoje eu falo para vocês assim, nossa, se lá atrás eu tivesse ouvido minha intuição, eu não tinha feito aquilo e tomado no nariz. Sabia? É assim. Aí eu falo, graças a Deus, hoje eu consigo entender isso, isso e isso. Porque se fosse há um ano atrás, se fosse há 6 meses atrás, porque cada dia a sua intimidade com a tua alma vai melhorando, tá? Vamos para frente, então. Falei que hoje ia ficar 1 horinha só, mas deixa eu ver que horas são. Ó, tá vendo? Nós temos uma piada interna lá na live, que é a Sônia. A Sônia fala que eu falo demais. Se fosse aqui, a Sônia também ia brigar comigo. Diminui, fala menos. Mas não dá, gente. Vamos lá. Sabe outra coisa que eu quero falar também? Que é interessante? Escrever coisas que vêm na tua cabeça. Como eu falei, né? Anote sensações, anote... Escrever, por exemplo, se você está sentindo, olha, parece uma bobeira, mas isso é interessante. Se está vindo alguma palavra estranha, agora não vem nenhum exemplo aqui na minha cabeça, mas vamos pensar aqui, porta. Nossa, está vindo porta na minha cabeça. Escreva porta. Nossa, pensei em porta de novo. Você começa, depois, escreve lá no teu caderninho em algum lugar, depois você vai entender o que tem a ver. Porque sempre vai chegar num ponto que tudo aquilo que está meio desconexo na sua cabeça vai entrar, vai fazer sentido em algum momento, tá? Outra coisa também, você pode pedir sinais para o universo. Peçam sinais, gente. Peçam sinais. É ótimo. Para Deus, para o universo. Eu falo universo porque a gente não fala de religião, né? Então, eu sempre uso essa palavra, assim, né? Mas façam. Ou pede, ou escreve. Fala, universo, me mostra com clareza se essa decisão é para mim. É para ser tomada. Eu sempre falo, né? O baralho é uma ferramenta de desenvolvimento pessoal, para que você tenha um norte sobre aquilo, mas você tem a sua intuição também. Peça um sinal. Quando você puder pedir para o baralho, você pede. Quando você fizer uma consulta ou coisa assim, ok. Agora, quando você não tem essa possibilidade, faz esse tipo de pergunta. Eu tenho esse é um sinal meu que eu fiz um acordo com o universo. Isso é muito legal. Eu fiz um acordo, porque existem aí os números iguais, né? As horas iguais. A minha data de nascimento, de aniversário, é 19/11. E isso já faz anos. Eu fiz um acordo. Toda vez que eu ver no meu celular ou placa de carro em algum lugar 19/11,
é a espiritualidade falando comigo. Foi um acordo que eu fiz. E eu sinto, quando eu vejo 19:11 no celular, é tão simbólico para mim que eu chego a ficar emocionada. Claro, não quando eu tô com o celular na mão, né? Porque daí vai. Acabei de ver 19:10, daqui a pouco, claro que eu vou ver 19:11. Mas quando do nada eu pego o celular e é 19:11, ou vejo uma placa de carro, ou vejo o número em algum lugar. Então, para mim, foi um acordo que eu fiz com a minha espiritualidade. Então, façam também os seus acordos, tá? Escolham um sinal. Por exemplo, toda vez que eu ver uma borboleta, eu quero saber que a minha alma está falando comigo. Quando você fala isso, confia. Ou uma frase específica, tá? E daí solte. Não fique buscando, não fique indo atrás para você ver. Quando aquilo acontecer, você vai lembrar. Que legal. Então, esse é o início desse seu relacionamento. Por quê? Porque espiritualidade é relacionamento. Como que você começa a se dar bem com uma pessoa? Você acabou de conhecer a pessoa hoje, exemplo. Ou tá paquerando alguém, né? Uma pessoa que você acabou de conhecer. Você não conhece a pessoa ainda. Então, você vai começar a estreitar a relação. É ou não é? Você vai começar a conversar, você vai saber o que a pessoa gosta, o que a pessoa não gosta, nananã. Primeira coisa é começar a conversar para estreitar relações. Com a nossa alma é a mesma coisa, gente. Parece que eu tô doida, mas não é. Nós precisamos ter um relacionamento com a nossa espiritualidade. Com a centelha divina. Nossa, desculpa, gente. Com o meu eu superior, com o meu ser divino, com a divindade em mim. O nome não importa. Mas eu preciso ter um relacionamento. Tá? Não é só pedir. Por isso que quando eu falei na outra aula, eu falei, gente, vamos começar a ter prática de altar, fazer silêncio, conversar. Agradeçam, não vão lá só para pedir, não vão acender uma velinha só para pedir. Agradeça. Ouça, se coloque disponível, faz de conta como se você tivesse ali em você um melhor amigo. Converse. Eu converso com a minha centelha divina, gente. E eu chamo de Alessandra, porque sou eu. É uma versão de mim melhorada. Eu sempre falo isso, né? O meu ser divino não é uma pessoa diferente que está em mim. Meu anjo da guarda não é uma terceira pessoa que está em mim. Não. Sou eu mesma. A minha alma. Sou eu versão corpo, sou eu versão alma, sou eu versão mente. Lembra que eu falei para vocês? Nós somos um trio, a trindade. Eu converso com os meus guias, com os meus mentores e converso comigo também. A minha espiritualidade sou eu. É isso que a gente precisa aprender. Não precisa diferenciar. Porque o meu mentor ou o meu guia tal, Não. Vamos começar a estreitando a relação com o nosso espírito. Só isso. Depois vem o segundo passo, o terceiro passo, que é você saber. Não é nem isso, não vamos nem pular a etapa aqui, tá? A fé não é acreditar que tudo vai dar certo. É confiar, mesmo quando nada está fazendo sentido. Lembra que eu falei? Dar um passo sem enxergar o chão? Isso que é fé. Aí eu senti no meu coração que não é para eu... comprei uma passagem de... sei lá. Não, vamos pensar outra coisa. Eu vou viajar amanhã. Combinei com todo mundo de manhã. Mas senti no meu coração de só de noite. Pergunte para sua alma por quê? Se você tem uma relação mais estreitada, vai vir algum sinal externo.
como eu falei, se você já tem um relacionamento com sua espiritualidade, você vai entender. Por quê? Por que que você sentiu no teu coração? Tá? Isso é muito importante. A espiritualidade não quer punir a gente. Ela quer te proteger. Lembra que eu falei no começo sobre o mapa, sobre a rota? Muitas vezes a gente sai da rota. Muitas vezes é por livramento, sim. Só que ela só vai guiar você se você estiver disponível, disposto a confiar. Se você tiver fé e confiar, às vezes ela muda a sua rota, mas você só entende depois por quê. Tem uma coisa muito interessante também. Até estava conversando com a minha mãe ontem sobre a aula, né? E daí ela deu esse exemplo. Daí eu falei, ai mãe, vou lembrar de falar para eles. Ela tinha... Eu não conheço, então talvez eu era pequena, não lembro. Mas ela me contando, porque daí fulano... teve uma vez que eles iam viajar de ônibus, iam, acho que daqui de Curitiba para São Paulo, não sei, era uma viagem assim, de ônibus, a família toda, pai, mãe, não sei quantos filhos, ia todo mundo. Aí eles perderam perderam lá o horário, né? Chegaram, acho que o ônibus já tinha saído, não sei como é que foi. O homem ficou muito bravo e xingava e batia na mesa e não sei o quê. Daí ele falou, porque saiu antes, porque não sei o quê, eu cheguei aqui na hora. Não, moço, não sei o quê. Foi uma confusão na rodoviária. Aí, beleza, aí não tinha o que fazer, só ia ter a mesma passagem no outro dia, não sei se eles perderam ou tiveram que comprar ou remanejar, enfim, não sei. Sei que o homem ficou muito bravo e deu uma confusão na rodoviária, diz que todo mundo ficou sabendo do estresse do homem lá, um monte de filho. Aí, beleza, foram para casa e iam voltar para o outro dia, que a passagem seria no mesmo dia, no outro dia, no mesmo horário. Aí foram para casa, depois no Jornal das 7 da noite, a minha mãe contando ainda, foram assistir o Jornal das 7, diz que o ônibus deu um problema, diz que morreram não sei quantas pessoas no acidente do ônibus. Aí diz que o homem até chorava, pedindo perdão para Deus. Era vizinho, acho, da minha mãe, não sei. Aí a gente começou a comentar sobre isso, né? Aí tem uma pessoa também que tá aqui, inclusive, que eu achei que talvez ele queira falar, mas eu já vou falar. Teve uma vez que, do nada, o coelho estava indo buscar o filho e não sei se, não lembro, ele pode falar melhor, se passou o sinal. Tava assim andando, tava chovendo, ele tava andando a pé, atravessando o sinaleiro assim. E daí, a hora que ele foi atravessar, uma moto veio e bateu nele, ele caiu e não sei o quê, e se acidentou, machucou o joelho e tal. Aí ficou assim vários dias, né? Puto, né? Mas como que eu fui? Meu Deus, mas eu não vi, né? Foi ali numa curva e tal. Beleza, depois se ele quiser, ele explica melhor para vocês. Mas o que eu quero que vocês entendam? Ele falando assim, nossa, mas foi muita bobeira minha, né? Não sei o quê. Aí um dia eu falei para ele assim, mas já parou para pensar que poderia ter sido um carro? Poderia ter sido um carro que tivesse batido em você e poderia ser pior. Se foi uma moto, foi leve o acidente e tal. E se fosse um carro? Daí ele ficou me olhando, daí eu falei assim, esse é um exercício para a gente observar que tudo poderia ser pior, né? Então, quando a gente pega e fica bravo, teve avião que caiu, fulano perdeu o avião, nossa, ficou puto também, caiu o bendito do avião. Ou então, isso aí é interessante, nossa, isso daí foi uma cliente minha. Olha, eu estava esquecendo de dar um exemplo mais forte que eu tenho sobre isso, eu ia esquecer. A gente tirou cartas ainda. E daí, não sei porquê, eu não entendi exatamente, mas eu vi ali que ela não podia viajar. Ela falou, não, mas eu tenho uma viagem, eu vou para Santa Catarina, uma viagem a trabalho. Aí eu não lembro por que cargas d'água, eu não lembro as cartas, nada, mas a minha intuição era para eu dar um jeito dela não ir viajar de carro.
Ela falou assim, não, mas eu preciso, é uma viagem a trabalho, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Aí, beleza, eu falei assim, é que eu não tá muito legal, a energia não tá muito boa aqui, não sei o quê, né? Faz o quê? Acho que uns 2 anos, mais ou menos, não lembro. Beleza, passou. Aí, no dia que era para ela ir viajar, deu um problema lá no carro da empresa. Ela falou assim: ah, com o meu carro eu não vou. Eu não vou gastar minha gasolina, eu não vou com o meu carro. Daí ela ia ter que abastecer se fosse com o carro dela. Aí deu um problema, acabou não indo. E daí caiu aquela. Para quem é daqui, do Paraná, de Santa Catarina, vai lembrar. Caiu aquela barreira, sabe assim, caiu, acho que estava tendo muita chuva. Eu estou vendo a Elisa fazendo assim, acho que a Elisa lembra quando aconteceu isso. Foi bem no dia que ela ia viajar, gente. Sabe? E daí, assim, a gente. Depois ela falou para mim, Ali do céu. E eu não queria confiar em você. Na verdade, eu não confiei em você. Eu só não fui viajar porque deu um outro problema. Mas só porque você estava me falando, eu não iria deixar de viajar. Aí eu falei, caramba, como que pode? Tipo, ela ficou brava, ela falou, nossa, não vai dar para eu ir, não sei o que, não sei o que, não sei o que. No fim, não foi. Mas se ela tivesse ido, poderia estar debaixo daqueles escombros lá. Então, a gente fica bravo na hora. Só que quando você... Depende. Ou você fica bravo, achando que tá tudo travado na minha vida, ou você agradece e fala gratidão, porque de alguma coisa a espiritualidade tá me livrando. Tá? Ó, viu? O coelho quer falar. Sabia que ele ia querer falar. O coelho já gosta de falar que é uma coisa? Cadê? Pode falar. Eu não sei se o teu som tá ativado aí. Se fui eu que desativei. Pode falar, coelho. Tá me ouvindo? Depois eu ia falar mais uma coisinha, mas aí eu já vamos abrir para que vocês deem um exemplo, se já aconteceu com vocês alguma vez, já vamos começar desde já, então. Pode falar, senhor Carlos. Oi, estão me ouvindo? Estamos Estão sim. ouvindo todos? Boa noite a todos. Boa Assim, noite. esse lance que eu tô me segurando aqui muito, 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 porque vocês estão me ouvindo? Estamos sim. Estão me ouvindo? Sim, pode falar. Estamos Estão me ouvindo. ouvindo? Sim, Estão ouvindo? Vocês estão ouvindo? Faz um sinal que sim. Então, assim, ó, porque eu achei que estava boa noite, eu já dei, eu pensei que tivesse boa noite a todos, pensei que tivesse desativado. Estou me tudo segurando certo. Pode falar. muito aqui para falar, porque assim, sou uma pessoa muito, ok, sou uma pessoa muito metódica, muito de rotina. Estou falando. Estão ouvindo? Estamos sim, pode falar, Então, tranquilo. daí assim, esse lance que a Ali falou do acidente, porque eu ia buscar o Bernardo, fui buscar o Bernardo, é muito perto de casa, não precisava pegar o carro. Começou a chover e eu voltei, abri o carro na garagem para pegar o guarda-chuva. Daí eu estava falando para ela, talvez se eu não tivesse voltado para pegar o guarda-chuva, a moto teria passado, não teria coincidido a minha distração, porque a culpa foi minha, a moto teria passado. Mas eu tô falando, gente. Você está ouvindo outra pessoa que está E, metendo aí, né? É só enfim, falar. depois ela me disse que talvez o fato de eu ter voltado para pegar o guarda-chuva me livrou de um ônibus, de um carro, porque a batida foi forte, me machuquei bastante, assim, entende? Então, são essas coisas assim que, né, às vezes a gente reclama, fica bravo, como ela falou, mas eu tenho outro lance bem mais, assim, que para mim é mais esclarecedor. Eu toco num bar, eu acho que há uns 5, 6 anos.
aqui fixo, sou residente do bar. Pode Eu continuar. tô falando normal. Pode Tá todo continuar. mundo me ouvindo, Elisa? Faz assim, Todo mundo está te ouvindo. um positivo aí, alguém. Todo mundo está te ouvindo. E então, eu toco nesse bar há uns 5, 6 anos. E enfim, eu fiquei 3 anos tocando no bar lotado, no bar lotado. E eu sempre assim, nossa, será que eu nunca vou arrumar uma namorada nesse bar? Alguém que, assim, e o tempo foi passando, o tempo foi passando. E o tempo foi passando, o tempo foi passando. Eu sei, eu tô ouvindo, eu sei, todo mundo tá me ouvindo. Hein, só um pouquinho. Só um pouquinho. E Você tá me o tempo foi ouvindo? passando, Carlos, passando, e eu tinha uma coisa assim, mas uma hora vai aparecer uma pessoa. Uma hora vai aparecer uma pessoa que vai ser legal. Eu não vou assim, sabe? Não vou me apavorar com isso. Eu sempre acreditei nisso. E, enfim, chegou a pessoa. Depois de 3 anos, no 4º ano que eu estou tocando no bar, chegou a pessoa que vocês conhecem. É isso. Então, a gente tem que acreditar na intuição, sim. É isso, gente. Desculpe aí se eu me estendi. tá. Eu acho que você estava conversando com outra pessoa Tô. e estava achando que estava dando problema aqui, mas aqui estava tranquilo, tá? Tá bom? Deu uns BOzinho ali, mas tudo bem. Alguém mais quer dar algum exemplo, gente? Cleonice quer falar. Pode abrir o microfone, Cleonice. Boa noite, pessoal. Boa noite, meu amor. Cleonice lá de... Como que é o nome? Só fale o nome da cidade que você tá. O pessoal saber que é bem longe. Mato Grosso do Sul. Bem longe. Bem longe. Deu do começo que você falou sobre se a gente não quiser ir no lugar, a gente não ir, porque algo tá falando para não ir, a gente ir, acaba acontecendo alguma coisa. Aí eu não sabia que podia falar, que aí eu queria falar sobre isso. Pode falar, fica à vontade. Conta aí se você tem uma experiência. Eu tive 2 experiências nessa parte, em questão para levar para a vida e para aconselhar também. Quando a gente não quiser ir, a gente não ir. Independente de qualquer situação, de qualquer pessoa, a pessoa que você mais ama. Se você não está sentindo vontade de ir, não vai. Porque a minha primeira experiência foi que eu tinha um tio como o meu pai. Ele era mais que meu pai para mim. Ele fazia de tudo por mim, uma coisa que meu pai nunca fez. Aí ele me chamou para ir numa fazenda, no meu outro tio jantar, e eu não queria ir. Eu fui porque era meu tiozão, né? Falei, vou contrariar ele. Aí, o que aconteceu? Tive um acidente, nós tivemos um acidente na volta. Aí, o que aconteceu? Eu perdi uma perna, ele faleceu na hora, teve traumatismo craniano, a perna dele saiu fora, foi algo muito... E eu não queria ir de jeito nenhum, mas sabe o que é de jeito nenhum ir para agradar a pessoa? Por isso que eu falo. Aí a segunda experiência foi quase a mesma coisa, tipo, eu não queria ir de jeito nenhum. Só atrapalhar a Cleonice bem rapidinho, para ela continuar. O quanto a gente não imagina que a intuição pode dar uma coisa muito ruim mesmo. Tanto que hoje eu gravei um vídeo que eu vou postar amanhã sobre aquele acidente. Você falou em acidente, eu lembrei. E do acidente do Diogo Jota lá, né? Do jogador, que ele morreu depois de 11 dias que ele tinha casado. E o médico falou que ele não podia ir para a Inglaterra para ele fazer o exame, se tratar lá, porque ele não podia pegar avião.
Mas mesmo assim, então, não posso pegar avião, mas eu vou de carro. 20 horas de carro, mas eu vou de carro, eu vou conseguir. E morreu. Então, Você vê, né? isso eu não tinha nem falado sobre nada trágico, mas daí a Cleonice trouxe esse assunto, e a Cleonice é prova viva disso, né? Perdeu o tio e não tem uma perna, gente. Né? Com quantos anos você tinha? 18, não? 16. 16 anos. Hoje eu Mas tô velha. eu não quero atrapalhar, que você tem mais um aí para falar, e eu já comecei a atrapalhar, né? Porque eu adoro. Não, mas foi bom a experiência. Experiência. Igual a outra também foi que a gente tinha combinado de... Porque aqui em Mato Grosso do Sul é tudo fazenda, né? Aqui mexe com gado, tudo. Aí eu peguei e fui. Eu fui, meu ex-cunhado e cunhada chamou para ir na fazenda. Nós foi. Aí nós tava indo, né? E eu não queria ir, tava cansada, sabe? Eu tinha ido ajudar minha colega a fazer uma faxina e eu cheguei, nossa, tava tão bom em casa. Mas parece que quando vai acontecer alguma coisa, a gente nem quer sair de casa. A gente, nossa, tava tão bom em casa, eu falei, nossa, amiga, eu não queria ir. Aí minha colega falou assim, então não vai. Aí eu falei, não, tem que ir, porque já falou que tá me esperando lá, só passar lá e pegar eles. E aí, o que aconteceu? Acidentamos uma coisa assim, ó, parece que veio um trem, passou uma rasteira no carro, assim, ó. Perdi meu carro de graça. Sabe o quê? Fazer vontade dos outros. Eu não queria ir. Nossa, eu não queria ir de jeito nenhum. Mas aí eu fui porque estava cobrando, que já estava até fora da casa esperando, que nós combinou de sair aquele horário, e aquele horário já tinha passado uns minutinhos. E aí eu falei, não, eu falei que eu vou, né? Então eu vou. Aí, ó, o que aconteceu de novo. Mas graças a Deus não aconteceu nada, não teve morte. Só minha ex-cunhada que quebrou 2 vértebras da coluna. Mas foi algo assim surreal, que até hoje eu não entendo como que aconteceu aquele acidente de carro, capotou o carro e muitas vezes mesmo, e eu nem tava correndo. Tipo, e eu tinha o quê? Uns 8 meses comprado meu carro. Perdi. Mas sim, graças a Deus que foi o carro, não foi nós, né? Graças a Deus. Essa aí eu não sabia, Cleonice. Mas essa, assim, foi mais uma experiência que eu falo. Se não quer ir, não vai. Independente de quem for. Que ficar, mas você falou que ia, vamos, não vai. Porque é igual a Alessandra falou, é algo te livrando, não vai. Se for, você vai aguentar as consequências, depois não reclama. Entendeu? Pois é. É o que eu tenho para falar sobre essa experiência de algo tiver avisando, não vai. Então, e às vezes muita gente, você também pode ter passado por isso, né, Cleonice, não queria ir, mas deve ser uma bobeira. Não parou para pensar que aquilo era a tua intuição, a tua voz, da tua alma, do teu espírito te avisando, te segurando, tentando te livrar, e a gente acha que é bobeira. Eu não pensei nada. Tipo, né? Pensei que era preguiça, que eu tava cansada. Pois é. Então, nunca é tarde para a gente entender esses sinais. Por isso que eu falei, se vocês vieram aqui hoje, estão conversando aqui comigo sobre isso, é porque era para vocês estarem aqui. Sim. Chegou, acabou, parou o momento, o tempo, já era o tempo que vocês ouviam e não davam atenção para aquilo, não davam valor para aquela voz, né? Sim. Mais alguém quer falar alguma coisa? Se tiver com vontade de dar algum exemplo, gente, dê o exemplo, que pode ser a tua espiritualidade mandando você dar um exemplo para ajudar alguém, tá bom? Pode falar, Coelho. Coelho gosta de falar, ele fala, como é que a gente brinca? Boca de sacola, né? Vai, Coelho, fala. Só que tá dando alguma interferência lá. Ou ele tá com delay. Ó, a Mônica, a Jaciara, a Valéria, estão tudo quietinha. A Laíde, Elisa, tudo quietinha. Ninguém quer falar. Fala, Carlos. Agora uma pergunta. Existe intuição para
para existe existe intuição para existe intuição para O que está acontecendo? Estão ouvindo? Sim. Existe um chamamento para ter calma, para ter, assim, tipo uma intuição, tenha calma ou se segure. Isso, não sei se é essa a expressão. Existe isso? Assim, uma intuição para isso? A nossa espiritualidade, ela sempre vai falar para você ter calma. Porque tudo que a gente faz no impulso, isso com relação a qualquer coisa, não é bem feito. Por que eu tô querendo dizer isso? Por que eu tô falando isso? Porque, assim, toda vez que você age no impulso, ou você age sem aquele sentimento de temperança mesmo, é porque você não está ouvindo a voz da tua intuição, você está ouvindo a voz do cabeção. A intuição é a voz que vem da alma, né? A voz do cabeção é a voz do momento, da consciência, do que você está, do impulso mesmo, né? E toda vez que você age dessa forma, sem ter calma, sem pensar antes de resolver, de fazer, você está agindo pelo impulso que não vem do teu coração, que não vem da tua espiritualidade. Então, sim, toda vez que você sentir que você precisa tomar uma atitude e não deu tempo de você pensar, senta, reflita, porque vai dar ruim. Não sei se eu respondi tua pergunta, mas se não, você fala de outra forma para eu entender. Não, é mais ou menos isso, assim, sabe, alguma coisa assim te dizendo, não faz agora, não é hora, se segura, assim, e às vezes você tenta lutar contra isso, mas acaba prevalecendo a intuição, né, porque Sim. É isso. Isso é a intuição, isso é com certeza a tua intuição. A intuição tem até um estudo que eu falo, né, que eu sempre gosto de embasar cientificamente também, não que a gente não possa falar só sobre espiritualidade, mas eu gosto de falar porque aquilo que eu já falei para vocês antes, né, tudo que a gente entende hoje em dia, que a nossa fé, que o espiritual não é só espiritual, que tem algo científico por trás, eu gosto de dar esses exemplos. Tem um instituto HeartMath que é na... Ai, gente, será que é... Onde que é agora? Deixa eu ver se eu tenho aqui nas minhas anotações. A base científica sobre isso é a gente pensar assim, que o nosso coração, ele envia sinais para o nosso cérebro antes da nossa mente racional processar. O nome disso é coerência cardíaca. Quando você está em paz, quando você está calmo, a sua intuição aflora. Agora, se você está muito agitado, e às vezes você ainda sente que algo dentro de você está falando calma, é porque ela está querendo gritar com você, porque você não está dando ouvido. Não sei se está dando para entender o que eu estou querendo dizer. Então, Sim. Isso não é só espiritual, é científico também. É uma química que acontece no nosso corpo, né? O coração, ele envia sinais para o nosso cérebro antes da mente racional começar a processar. Então, isso se chama coerência cardíaca. Então, toda vez que você está em paz, ouve a tua intuição de uma forma mais aflorada. Agora, se você está agitado, se você está nervoso, se você está cheio de problema, pensando em um monte de coisa, aí você não vai dar ouvido para a tua intuição. Você vai dar ouvido para o cabeção. Por isso que eu falo, né? Essa é a diferença. A gente precisa estar em paz.
Quando você sente que algo dentro de você está falando para você, dá um passo atrás, calma. É a tua intuição tentando falar contigo. Tá? Então, sim, essa é sim a nossa intuição. Ela sempre vai para o caminho da paz, sempre vai para o caminho do bem, sempre vai para o caminho da... Tá? Sempre assim. Posso fazer mais uma pergunta, última? Pode. Todo É o mundo único homem das nossas conversas, das lives, e é o que mais gosto de falar, né? todo mundo tem, Pois não é é. um direito. Todo mundo recebe intuição, ou tem gente que passa batido por uma vida e não sabe nem o que é isso, ou não respeita, ou não dá bola, mas todo mundo, ela vem para todo mundo? Sim, vem para todo mundo, porque todos nós temos um espírito, né? Como eu falei lá no começo. Todos nós somos mente, corpo e espírito. Todos nós. Só que muitas vezes as pessoas costumam dizer, eu sou prático, eu sou racional. A pessoa não ouve, então ela passa uma vida inteira assim, sem ouvir a voz da intuição. Às vezes ela até ouve, mas não sabe que foi por... não tem a mesma... não sabe da forma como a gente está falando aqui, né? A pessoa passa a vida inteira, não entende, fica puto. Nossa, falei puto de novo, né? Não podia ficar falando essa palavra, mas tudo bem. Fica igual o homem lá, ficou puto porque perdeu o ônibus, xingou, mas ele não vai parar para pensar que foi a intuição que atrasou, que deu um jeito deles atrasarem, que foi... Eu não sei agora o motivo que eles se atrasaram, mas de alguma forma foi essa rota que foi desviada, né? De alguma forma foi um livramento, a espiritualidade livrando de algum problema, de um problema maior. Só que tem pessoas que vão passar a vida inteira e não vão entender como a gente está entendendo. Por isso que eu falei, se vocês estão aqui é porque vocês já estão muitos passos à frente de muita gente. Vocês acham que todo mundo estão despertando a consciência como vocês estão, como nós estamos? Claro que não. Isso aqui, para quem está num grupo de despertar da consciência, de expansão da consciência, está muitos passos à frente de muita gente que vive no piloto automático. Quem vive no piloto automático não para perceber essas coisas. Entendeu? E nós não. Nós já estamos... Nós podemos mudar a nossa vida de várias formas. Né? Nós podemos melhorar de várias formas. Ah, eu sei que assim não vai ser legal, então eu vou fazer assim. Não é todo mundo que tem essa consciência. Se não deu certo, agradece. Que é livramento. É isso aí. Algo melhor tem lá na frente, né? Sim. É isso? Dona Jacira quer falar, ó, Jaciara. O Coelho terminou? Terminou, né? Terminou. Boa noite. Oi, Jaciara, tudo bem? Tudo bem. Eu estou aqui na casa da minha filha, ela me contou uma história que ela está aqui comigo escutando a live. Então, ela estava falando que uns dias antes de uma cliente dela foi fazer, tipo, não é jogar carta, não. Foi tentar saber sobre como é que estava o astral dela. E o que acontece? Lá na hora, a pessoa falou para ela que estava vendo muitas mortes acontecer, mas não via ela no meio. Então, ela ficou com aquilo na cabeça. E ela era uma moça. Calhou dela perder o voo daquele dia dela ia trabalhar. Daqui a pouco o telefone dela tocou, o pessoal, a família, nervoso, muito nervoso, querendo saber dela, e ela estava viva, e foi quando teve o acidente, dia 11 de setembro. Menina, olha só! Começou a gritar, desesperada, porque ela ia estar trabalhando nesse voo. Aí a minha filha estava escutando vocês falando, aí ela falou, aconteceu isso com uma cliente. Olha E só, gente. Ela pediu demissão, ela ficou tão traumatizada que ela pediu demissão. Gente, como que pode? A gente começou a nossa conversa aqui falando justamente sobre isso. Quando a gente ouve esses sinais, ou às vezes a gente não está dando ouvido, mas mesmo assim, de alguma forma, a espiritualidade tira a gente do problema. Só que tem momentos que a gente
Tipo, é como se você tá ouvindo, mas não, eu vou, sabe? Você dá um jeito de ir, aí você acaba tendo um BO enorme. Então, olha o que aconteceu com essa pessoa. Ela foi tirada dali, né? Ela foi tirada, então foi sim um livramento. Então, pode acontecer de várias formas esses sinais vindo para nós. Ou você ouve, né? Aceita, ou te tira, te pega no colo e te coloca no outro lugar para você não ir por ali, ou você teima e vai. Aí quando você teima e vai, né? Olha, Jaciara, que coisa, viu? Eu fiquei bem surpresa quando ela falou agora. Eu falei, eu acho que vou ter que falar. Sim, aham. Então acontece para todo mundo. Isso daí também é uma resposta para o coelho, né? Viu como acontece para todo mundo? Só que alguns não ouvem, alguns não dão valor, né? Verdade. Só depois que percebe, que abre os olhos e fala assim: meu Deus, me livraram. Quem me livrou, não sei. Quem não acredita, né? Quem me livrou, não sei. Só sei que... Ou então as pessoas falam, foi uma coincidência. Ai, tenho vontade de dar na cara quando eu escuto alguém falando isso. Ai, Jaciara, obrigada por você ter compartilhado com a gente, viu? De nada, tá ótima a live. Porque é bem assim mesmo que acontece. Eu até tenho, eu deveria ter escrito meus exemplos aqui para trazer, porque ontem eu conversando com a minha mãe, surgiram várias coisas. Mas daí agora, as duas mais importantes que veio para mim foi dessa que a mãe me contou, né, desse senhor aí, que eu não lembro. A mãe disse que, não, você lembra, é fulano de... Sabe quando a mãe fala pra gente? É fulano de tal. Eu, tá, mãe, fulano de tal, mas sei lá que fulano de tal que é esse. Tudo bem, eu acho que era criança nessa época. Mas, e da minha cliente, gente, isso daí foi muito forte para mim. Eu fiquei assim, meu Deus, ainda bem que ela não foi. Porque daí eu ia ficar pensando, falei, nossa, como que pode, sabe? Porque são coisas assim que parece que são pequenas, mas depois que acontece aquele problema, você fala, Jesus querido, que bom que sabe, que perdeu o voo, ou que perdeu o ônibus, ou que aconteceu já do carro estragar, por exemplo. Né? Comigo, meu carro já estragou. Teve uma vez que eu estava vindo numa tuba ali, um caminhão bateu atrás de mim. Só sei que eu perdi ali acho que 1h30, 2 horas. Fiquei muito brava. Era para eu ter ido em outro lugar, no fim eu não fui. Não sei se eu tivesse ido, teria acontecido alguma coisa. Só sei que hoje eu olho para aquele acidente, ninguém se machucou, né? Foi só... não estragou muito o carro, mas tipo, atrapalhou tudo ali, né? Atrapalhou o trânsito e tal, e eu tive que ficar ali até o caminhão conseguir sair e tal. Isso também deve fazer o quê? Foi antes da pandemia. Na época eu não pensei que poderia ser um livramento de alguma coisa. Hoje eu penso, será que se eu não tivesse ido naquele compromisso meu, não teria acontecido alguma coisa ruim também? Né? A gente não... Quando você tem essa percepção, quando você consegue, olha só que coisa boa, graças a Deus eu não fui, ou graças a, né, a sua divindade. Mas na hora, muitas vezes a gente não consegue ter essa percepção. E que bom que nós estamos tendo essa percepção, gente. Isso é maravilhoso, tá? Como eu falei, nós estamos aqui, a nossa consciência já é muito expandida, muito mais expandida do que a gente possa imaginar. Então, às vezes, a espiritualidade muda a sua rota e você só entende depois. Tá? Saiba uma coisa muito importante. Quando acontecer alguma coisa nesse sentido, às vezes fica bravo, a gente xinga, a gente fica irritado. Ninguém está querendo punir, querendo nos punir. Está querendo, sim, nos proteger. E é isso que nós precisamos aprender a observar, tá? Não sei se mais alguém quer falar alguma coisa. A Laíde quer falar? Não? Mas, deixa eu ver que horas são. Até que não demorou tanto. Passei 20 minutos só. Eu falei que em 1 hora eu terminava. Mas eu quero agradecer de coração, gente. Oi?
Boa noite. Oi, Alaide, tudo bem? Oi, tudo bem? Eu tenho um exemplo que eu não gosto nem de falar, mas eu senti vontade de falar, que aconteceu comigo há muitos anos. Uhum. Eu tinha um comércio de bebida, aí eu fui comprar mercadoria, viajava todo final de semana num caminhão. Aí eu chego nessa outra cidade, aí a pessoa disse, eu comprei todas as bebidas para 8 dias. Aí o dono disse, você não quer comprar para 15 dias? Não, eu disse, não, mas eu não tava, né? Condição de comprar. Eu fui e comprei a mercadoria para 15 dias. Aí eu não entendi por quê. Eu fiquei assim, vixe, eu fiquei devendo com aquilo tudo, fiquei com aquilo na minha mente, mas eu não entendia. Depois que aconteceu, que eu entendi. Com 8 dias, o dono do carro foi, o que passava lá na minha cidade, para me chamar de madrugada, eram umas 2 horas da manhã, no sábado. Aí eu disse que não ia porque eu tinha comprado a mercadoria, mas eu fiquei com vontade de ir. Mas eu disse, não, mas eu comprei, eu só vou pagar com 15 dias, como for combinado, né? E tudo bem, seguiu, né? No outro dia, eu em casa não saí para nenhum canto, todo mundo sabia que eu viajava, né? Nesse dia. Meu pai, principalmente meu pai, que sabia demais e ficava muito preocupado que eu viajava à madrugada. Aí depois, umas 9 horas do dia, era todo mundo ligando, chegando lá em casa, procurando saber de mim, o dono do comércio lá, que soube do acidente, né? Que o rapaz morreu na hora. Teve um acidente muito feio. As 3 pessoas que iam não escapou, nenhum escapou. E as pessoas achavam que eu estava nessa viagem, num acidente, né? Aí avisaram a minha mãe e meu pai, era muito choro. Foi um desespero maior do mundo. E eu dentro de casa dormindo, só que as pessoas achavam que eu tinha viajado. Aí depois que eu vim entender que foi, acho que tocou daquele homem ter me oferecido a bebida para ter comprado e para não ir naquela data, né? Porque aconteceu esse acidente foi muito feio o acidente. E muita gente, Mulher, até ele achava me arrepiei que tudo eu ia. aqui. Aí eu estava grávida do meu filho, do meu caçula. Eu estava com 4 meses. Faz muitos anos isso. Menino, isso foi um desespero maior do mundo. As pessoas iam lá para casa, minhas irmãs eram um desespero, porque eles não tiveram a consciência de ir na minha casa saber. Sim, sofrer o luto antes de saber. Foi. Eu fiquei Porque toda não arrepiada foi. aqui do jeito que você falou. Menina do céu, tá vendo como Foi um são as livramento. coisas? Aí eu fiquei assim, sempre com medo, né? Eu sinto alguma coisa de não querer viajar. Isso, aquilo, eu não viajo, eu não saio de dentro de casa. Eu sou muito assim, de sentir não sair mais de dentro de casa. Sim, hoje você sabe que precisa ouvir essa voz, né? Que muitas vezes o nome não importa, muitas vezes, é minha voz, é a voz da intuição, é uma voz que está falando comigo, é a espiritualidade falando comigo, centelha divina, Deus, eu superior. Não importa o nome, mas sim, nós temos algo invisível. De tudo isso que a gente falou, eu quero que vocês levem isso para o coração de vocês. Nós temos algo invisível dentro de nós, que é o nosso espírito, que é a parte mais poderosa que tem em nós, que o nosso corpo não tem, né? Nosso corpo não é nada, né? Vai morrer e vai acabar. Mas o nosso espírito, que é um espírito vivo, que nunca vai morrer, é quem nos protege, é quem nos cuida, quem nos livra, quem muitas vezes nos tira de cada enrascada. E é bem isso que a gente precisa começar a observar. E voltando àquele dia da nossa aula passada, como que a gente faz para começar a ouvir cada vez mais essa nossa voz, esse nosso espírito? Meditação, conversa, essa respiração, faz a prática do altar, porque é um lugar onde você vai e ficar em silêncio e tentar estreitar a relação, porque é isso mesmo, é como se nós tivéssemos, é como se nosso espírito fosse nosso melhor amigo. Vamos estreitando, sabe? Estreita relações, conversa, fala, pede sinal, tudo isso. Tudo isso vai fazer com que a gente cada dia mais
melhore essa nossa relação. Tá, gente? Eu fiquei muito feliz mesmo de ouvir vocês falando aí, né, de todos esses depoimentos, o Coelho, a Jaciara, a Cleonice, agora a Laide, né, que são exemplos, assim, para a gente ver que todo mundo tem um espírito vivo, e esse espírito vivo é que livra a gente de muitos problemas, né, não sou eu que ouço a minha intuição, ou a Laide é melhor que outra pessoa porque ela, né, que Deus livrou ela daquele acidente. Não, todos nós temos. Todos nós. Alguns ouvem, alguns não dão atenção. Então vamos começar a observar mais e sair do piloto automático. Essa nossa vida toda aqui é para a gente sair do piloto automático e começar a observar o que acontece com a gente. Tá? Eu vou só citar outra coisa que aconteceu comigo e minha filha. Faz pouco tempo, isso aqui em Natal, estava pegando, o pessoal tocava fogo nos comércios, né? A gente ia fazer a feira. Aí minha menina olhou para mim e disse: mãe, por que a gente não deixa para fazer a feira amanhã? Aí eu disse: não, vamos fazer. Ela disse: não, mãe, vamos embora. Aí a gente vai sair do supermercado. Aí me deu assim uma vontade. Eu disse: Jaine, a gente vai para o outro lado e pega um Uber, melhor que a gente ir de pés. Aí ela disse: tá certo. E a gente fez. Eu cheguei na minha casa, assim, não é 10 minutos, não. A gente só viu uma explosão. Nossa. Tocaram fogo com as pessoas. Foi um terror. Foi uma coisa, assim, muito feio. Que os caras tinham mandado fechar o supermercado e o dono não cumpriu. Ah, no mercado, então. Foi do supermercado, não cumpriu, porque era a ordem de fechar de 7 horas. E eles, nesse dia, não fecharam o supermercado. Eles não contaram que tinha gente que não tinha. Jogaram a bomba dentro. Olha só. Aí isso foi assim, depois a minha menina disse: mãe, eu senti que a gente não era para fazer aquela feira, porque se a gente tivesse ali, tinha se queimado do jeito das outras pessoas que estavam ali no caixa perto. Uhum. É Foi isso muito mesmo. terrível. A gente escutamos só, a gente achou que tinha sido até o banco, por a explosão que deu, mas não foi no supermercado onde a gente estava isso. Isso mexeu muito comigo e com minha filha, muito mesmo. Eu fiquei muito nervosa, muito tempo sem. A gente não entra nesse supermercado. Está funcionando hoje em dia, está aberto e tudo, mas eu não entro lá. Eu acho que eu tenho um pouquinho de medo. Já ficou com trauma. Mas é mais um motivo para a gente entender que sim, dessa vez foi com a tua filha, né? Sim, vamos ouvir, vamos entender o que tem. Tem alguma coisa, tem muito mais coisa que a gente não enxerga, mas a gente sente, e a gente precisa dar ouvido a isso. Tá bom, meus amores? Eu agradeço de coração que vocês estavam aqui até agora comigo, dando seus depoimentos, porque isso ajuda muito, ajuda o outro que está do lado a confiar mais, a perceber que não é só com fulano, olha, acontece sim, acontece com todo mundo. E a gente está aqui para aprender cada vez mais a nos conectar com a nossa espiritualidade. Não estou falando para a gente virar um monge budista e ficar lá o tempo inteiro só meditando, não é isso, mas vamos ouvir o que tem aqui dentro de nós, tá bom? Estou muito feliz, obrigada de coração de vocês estarem aqui, obrigada de coração pelos depoimentos, eu amo vocês, saibam disso. Oi, Valéria! Um beijo! Obrigada, tá, gente? Obrigada mesmo, do fundo do meu coração. Amanhã eu coloco a gravação aqui, porque teve bastante gente que mandou mensagem para mim assim: eu não vou poder assistir. Porque eu vou estar não sei aonde. Uma estava de plantão, outra ia trabalhar, outra tem aula na faculdade. Aí eu falei: tá bom, pode deixar que eu vou gravar e coloco lá para vocês assistirem depois, não tem problema. E daqui 15 dias a gente vai falar sobre sonhos. Muito interessante a aula de sonhos, hein? Tá bom? Daqui 15 dias a gente conversa de novo. Um beijo, meus amores. Fiquem com Deus. E até amanhã. Até amanhã. Obrigada.